meu já entrou ao vivo. Olá, já vamos começar já o programa. Já estou começando a transmitir. Ai, não, Marcelo. Eu esqueci que eu tenho que colocar aqui, e é uma briga. Vamos, meu guerreirinho. Eu não decorei. Ao vivo no Instagram da TV Primeira. Muitos partos, tem feito mais partos? Bastante, graças a Deus. Mais meninas ou meninas? Queria estar tendo mais meninas. Ai, que bom, Porque era né? muito mulher. É, Agora por isso que eu perguntei. a gente tá com bastante menininho. Ai, que legal. Meio balanceado, assim. Mas eu quero muita mulher, muita mulher. A minha família tem muita mulher. Muita. Eu só tenho neta mulher. Agora que chegou um menino, né? É, tudo menino. Mas ninguém se anima de dar um menininho pra ele. Ah, eu já fechei a fábrica, né? Eu já tô na trilha, tá? Vai entrar assim que eu não sei onde foi parar o... Tá bom. Deixa eu começar a transmissão no Facebook. Ao vivo no Facebook, áudio em 3, 2, 1. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, estava de férias, retornamos agora, uma boa tarde para vocês, são 14 horas e acho que uns 35 minutos, nem olhei, né, Adriana? Cruzou um pouquinho lá. Não, é mais. 35 tá certo, ela tinha 35, tentado. adiantado. Não tem problema. E hoje nós vamos falar sobre DSTs, né, na verdade doenças sexualmente transmissíveis, com a ginecologista doutora Ana Paula Lemes. Obrigada por vir ao programa, doutora. Obrigada a você, Carla, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, esse retorno de férias. Sim. Né? Falando de um tema tão importante. Muito importante. Eu escolhi até para voltar com esse tema porque o carnaval tá aí. E a gente estava conversando, a gente até brincou. Às vezes todo mundo adora. Todo mundo não, tem gente que não gosta. Mas assim, quem gosta de carnaval gosta de aproveitar, quer fazer tudo que tem direito no carnaval. Só que a gente pode fazer com consciência e cuidado, né? Exato. Mas antes da gente começar a conversar, a minha amiga aqui, ela tem uns números para falar super importantes. Se apresenta. Boa tarde, meu nome é Laila, sou repórter universitária e hoje, como a Carla falou que o assunto era DST, eu achei legal trazer números, né, porque é uma situação bem complicada. E segundo a Organização Mundial de Saúde, temos mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis no planeta, por dia. Por dia, é assustador. E estima-se que a cada ano tenha 357 milhões de novos casos, sendo as pessoas mais suscetíveis de idade entre 25 a 39 anos. E também no Brasil foi feito um estudo que testou 7.586 pessoas e mostrou que 54,9% tinham o vírus do HPV e 38,4% apresentavam risco de ter o câncer. Já sobre o HIV, em 2016, cerca de 827 mil pessoas viviam com o vírus e 112 mil brasileiros tinham o vírus, mas não sabiam. Olha só. E já para a sífilis foram notificados mais de 87 mil casos. E aí a gente conversando sobre isso também levantamos a situação da terceira idade. E aí eu fui procurar dados também e os números são alarmantes. No Brasil, a faixa etária de mais de 60 anos, ele teve um aumento de mais de 103% no número de infectados. E segundo a OMS, em 2030, 70% das pessoas nessa faixa etária vão estar infectadas se nada for feito. Meu Deus, eu já vou estar nessa faixa etária em 2030. Vou estar? Não, daqui uns 10 anos. Não, ainda não vou estar, mas vou estar quase. Ai, meu Deus. Não, mas eu me cuido, né, gente? Não, olha que coisa assustadora. Isso por conta do Viagra. Eu lembro que o Viagra já tem alguns anos que surgiu, acho que até de década. 98, né? E aí começou a ouvir mais isso, porque né, as pessoas começaram a praticar mais, que bom, né? Mas sem preservativo, sem os cuidados. E aí esse número também aumentou para o pessoal aí mais velho. E assim, né? Tanto os mais velhos quanto os mais novos, né, nessa faixa etária que você comentou, é muito comum não usar camisinha, né? Sendo que todas as doenças sexualmente transmissíveis, com exceção do HPV, todas elas são 100% prevenidas com o uso da camisinha. Então a prevenção é muito fácil. Só que
as pessoas não têm consciência, na verdade, né? Elas Sim. são imprudentes. Então, assim, você tem um coquetel para HIV, eu vou lá e dou uma penicilina para sífilis. Só que elas esquecem que são infecções que elas vão estar lá com elas a vida inteira. Não, né? e São assim, doenças que podem levar à morte, que têm consequências sérias. e debilitam demais, porque o HIV, por exemplo, você pode estar bem, mas você tem que estar com a imunidade sempre em alta, assim, bem, Exatamente. porque qualquer coisinha pode abalar gravemente. Né? Eu acho assim, a minha geração, eu convivi muito com o boom, eu tenho quase 50 anos, eu convivi com o boom da AIDS. Eu vi pessoas morrerem por conta de AIDS, mas muitas serem infectadas. Então, assim, pra mim era assustador. Essa geração mais nova que eu, ela já pegou pessoas com tratamento, não era a mesma coisa, acho, né? No seu caso, doutora, você é mais nova que eu. Então, acho que elas não vivenciaram isso, você também, né? Vocês não vivenciaram isso da forma assustadora que eu vivenciei, por exemplo. Porque hoje você vê uma pessoa com HIV, ela é uma pessoa saudável, ela é Sim. portadora do vírus, nem sempre ela tem a doença manifestada. É importante a gente falar isso. Como que isso acontece? Qual a diferença para as pessoas Então, assim, entenderem? Só fazendo um parênteses, hoje a Organização Mundial de Saúde e o Brasil também adotou, e a Organização Pan-Americana de Saúde também adotou uma nova nomenclatura, que é ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Para lembrar as pessoas que elas podem ser portadoras de micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, que são sexualmente transmissíveis e que nem sempre elas têm a doença. Que nem hepatite. que Hepatite, acontece. exato. Então, a hepatite, o HIV, o HPV, muitas vezes a sífilis, quando ela está controlada ali, né, numa fase latente. Então, assim, ela tem a bactéria, ela tem o vírus, ela vai ter relação sexual, ela vai estar transmitindo, mas ela não vai estar manifestando, ela não tem sintomas. E o que é grave, assim, é bom para ela ao mesmo tempo, só que perigosíssimo, porque ela nem sabe o que tem, infecta as pessoas. Exatamente. Então, assim, a responsabilidade é de cada um. Não falar, a pessoa transmitiu. Você tem que se cuidar, porque a pessoa às vezes não sabe. Então, você tem que se proteger, né? Cada um cuidando do seu, dá tudo certo. E aí essa é a diferença. Você pode ser portador do Perguntando isso na micro-organismo, TV. mas você não manifestar a doença, você não ter os sinais e sintomas e não ter o vírus de uma forma ativa, né? A gente pode colocar entre aspas de uma forma ativa, causando a doença. Ele vai estar lá, presente, igual... Sabe as pessoas que têm herpes? Você Sim. sempre tem o vírus da herpes Sim. em você. Mas aí quando baixa a imunidade e tal, aparece a lesão. E aí ele tá ativo, Sim. né? Aí você melhora a imunidade, você é portador, mas sem a doença ativa. Tem já uma pergunta aqui da Amanda Oliver. Qual a melhor saída para a conscientização dos jovens? Na verdade, nas escolas, já é tudo muito comentado, né? Eu acho que é a educação, né? Em casa também, Em casa os pais. também, eu acho que é fazer exaustivamente, né? Informação e educação. Porque eu acho que tem que haver mesmo liberdade sexual, liberdade de conversa e tal, mas assim, colocar, olha, os prós e os contras, isso é bom, isso não é, e mostrar, né? É liberdade com responsabilidade, né, Exato. gente? Porque tem consequência, tudo tem consequência. prudência, Existe um pouco né? de tabu também dos pais conversarem isso com os filhos, né? Exatamente. Nem todo É. pai tem um pouco de liberdade pra conversar sobre Eu achei isso. que não existia mais isso. Não sei, Não, eu sou mãe existe. velha, a minha filha ainda não cheguei nesse momento, mas tá quase. Que aliás a gente também nunca sabe o momento, também é difícil isso, a gente saber qual momento, né, que eu vou conversar isso. Isso tem que partir do pai, da mãe, tem que esperar ele perguntar, às vezes o filho também não pergunta. Olha, eu ainda não sou mãe, né? Tô tentando, mas ainda não sou mãe, mas eu tenho sobrinhas, uma de 19, uma de 14, tenho filhos de amigas, tem pacientes adolescentes que eu adoro atender adolescente. E eu acho que a gente tem que sempre jogar aberto. Então, assim, a partir do momento que a criança mesmo, pode ser criança até, ou adolescente, te perguntar, Se conversar. perguntou, tem que falar. Né? Não esconder. E assim, de repente passou alguma coisa na TV. Hoje muita música fala sobre sexo, Sim. né? Então, ao mesmo tempo, você acaba, tipo, estimulando. E aí a criança, hoje as crianças pequenas, esses dias eu tava conversando com umas amigas de uma sobrinha dela, de uma delas tem 9 anos. A gente tava falando de identidade de gênero, a menina regalou o olho e entrou na conversa. Elas já manjam tudo disso. E mais aí- do que a gente, até Exato. impressionante. E aí a tia falou assim, não, você é muito pequena. Eu falei, não, ela tem que conversar
conversar. Ela Não, tem e que se saber. partiu dela, não dá, porque senão ela vai procurar saber com outras pessoas de outras formas. Exato. Então a gente tem que, se a criança perguntar, a gente tem que responder lógico, que às vezes não avançar na pergunta dela, mas responder o que ela perguntou da forma adequada também para a idade da criança. Então já parte daí. Agora, os jovens também, eu acho que que idade é essa, né? As pessoas hoje em dia têm tanta informação, tem tantos meios, procura ler, lógico, em sites confiáveis, em lugares confiáveis, procura se informar também. E assim, né? Acho que cabe aos pais, como a mesma falou, dar uma abertura maior, né? De repente, Sim. já um adolescente, ele já tá na puberdade, já tá descobrindo o corpo, tanto o menino quanto a menina. A menina menstruou, eu acho que é o momento que tem, né? Leva falar. no ginecologista se você não consegue falar. Ou mesmo que você consiga, você já tem que levar essa menina no ginecologista para ela ser avaliada. E aí o menino, você vai conversar, né, o pai ou mesmo a mãe, com quem ele tiver mais liberdade, né, e colocar, explicar, fala sempre do uso da camisinha, fala sempre dos riscos, né, não só das doenças sexualmente transmissíveis, mas das drogas também, né, porque um tá muito relacionado ao outro. Sim, verdade. Bem relacionado. Em umas perguntas lá que eu estava pesquisando, estudando, falava dessa relação também, infelizmente. Porque assim, eu vou falar de um assunto, mas depois eu tenho que voltar atrás de novo, porque é tanta coisa para falar, tão importante. Essa questão, já que a gente está falando de idade, até das meninas, menstruação, a vacinação do HPV é super importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Então, assim, o HPV, como eu tinha comentado até no começo, é a única doença sexualmente transmissível que a camisinha não previne em 100%. Por quê? E como? Porque o contato de pele com secreção já é o suficiente para passar o vírus. Isso só no HPV? Só no HPV, tá? Então, assim, se você tem as outras doenças sexualmente transmissíveis, raramente você vai ter uma transmissão, contato, pele machucada com secreção ou sangue contaminado. No HPV, o próprio atrito da relação sexual já é o suficiente para a secreção da relação, tanto masculina como feminina, e o atrito da penetração já é suficiente para passar o HPV. Na verdade, não precisa nem ter penetração, então. Exatamente, só o atrito. Então, assim, 99,9% da população vai ter o HPV como vírus. Por isso que as mulheres têm que fazer preventivo todo ano. E por isso que as meninas têm que fazer o uso da vacina e os meninos também. As meninas, nossa, acho tão novo. Por que 9 anos, menina? Porque menina e menino, tem diferença de idade as também, meninas né? com 9, os meninos com 11. Porque hoje em dia elas começam a relação sexual muito mais cedo. Ah, então isso não tem a ver por conta de período, a partir dessa idade. Tem a ver porque começa, mas se é uma pessoa mais... Bom, como que a gente vai garantir, né, gente? Difícil, a gente não quer acreditar nisso. Tipo, seu filho de 9 anos vai ter relação. E aí você fazendo a vacinação nessa idade, né, as meninas entre 9 e 14 e os meninos entre 11 e 14, você meio que consegue garantir Sim. que eles já vão estar ali Protegidos. quando eles iniciarem a vida sexual. E aí são quantas doses? São 3 doses. A partir dos 9, e aí depois de quanto tempo? Faz a primeira e depois faz a segunda depois de 6 meses e a terceira. Tá, e aí tá protegido pro resto da vida. O médico recomendou meu filho a tomar 2 doses. Então, Tem vacinas que são 2 doses e tem vacinas que são 3 doses. eu acho que na rede pública... Na rede pública são 2 doses. Aí na particular são 3 doses. Eu fiquei preocupado, né, meu filho? Ó, tem 12 anos. Na rede pública, ela tem até... Gente, eu não entendo, mas eu acho que uma proteção maior... É alguma coisa que na rede pública, acho que 2 são suficientes, ou de qualquer maneira é melhor tomar as 3? Eu prefiro as 3. Garanta as 3. A rede pública oferece 2, essa outra a gente precisa pagar, né? Mas enfim, é importante, gente, porque a HPV ela pode agravar. O que pode acontecer? Quais são os sintomas? Então, ele pode ser assintomático, né? Pode não ter sintoma nenhum, ou pode sentir uma coceirinha, às vezes até um corrimentinho, ou uma verruguinha, né? O mais comum são as verrugas, né? São aquelas... As antigas, que são chamadas de crista de galo, né, de lesão em couve-flor, mas aí quando já está numa fase bem avançada na parte externa, né, na vulva. Mas dói, coça, né? Pode coçar e pode não sentir nada. Pode ser que que a menina só sinta, ou a mulher só sinta uma verruguinha, ou o menino uma verruguinha também na cabeça do pênis. Tá.
E aí ela vai procurar o médico, e aí vai olhar, e aí fazer a colposcopia, a vulvoscopia, o menino a peniscopia, o homem a peniscopia, para ver se realmente é uma lesão por HPV ou não. Quando as mulheres fazem o preventivo, o Papa Nicolau, a gente pode ter ali na coleta do Papa Nicolau já a presença, né, tipo, do HPV, como que a gente chama de NIC1, NIC2 ou NIC3, que é o grau de infecção, uma classificação. E aí a gente faz a colposcopia, que você coloca você vai olhar com o microscópio o colo do útero depois de passar 2 líquidos. No primeiro, você vai ver se vai ficar uma reação mais esbranquiçada, se tem algum ponto, e depois um outro líquido que ele vai ter que corar ou não, que é a base de iodo. Quando tem a presença do HPV, ele vai ficar claro. E aí ali a gente vai biopsiar, tirar um pedacinho, para ver qual é a fase mesmo, qual é o grau o estágio que está no HPV. Inicialmente, o HPV não é câncer, tá? No estágio inicial, o NIC1, muitos estudos falam que a gente não precisa nem tratar, que até 24 meses ele acaba se resolvendo sozinho, 12, 24 meses. Mas a gente pode também fazer um tratamento. Alguns médicos resolvem cauterizar, cauterização a quente, e outros fazem cauterização química. Eu prefiro a cauterização química para não formar uma cicatriz naquele colo. Mas as duas condutas são corretas. Agora, se você tem já um estágio maior, um NIC2 ou um NIC3, aí você tem que fazer uma conização, que você faz como se fosse uma cauterização bem grande, mas você tira um pedaço do colo, porque o colo ele é redondinho, assim, você tira como se fosse um cone mesmo desse redondo, e aí ele manda também para anátomo patológico, para análise. Se as margens estiverem livres, o tratamento acaba aí e vai acompanhar a cada 6 meses. Se não, se vier um câncer, aí tem que seguir o tratamento de acordo com o estadiamento. Sim, mas tem cura. Tem cura, passou, tudo bem. No caso, as meninas vão no ginecologista e os meninos... No urologista. Né, as mamães aí, de plantão, as mamães de meninos. Se bem que elas devem saber, né? Eu, como sou mãe de menino, a gente faz a pergunta. Então, outra coisa. A camisinha, ela previne, então, todas as outras infecções? Sim, né? Ela previne a sífilis, ela previne o HIV, ela previne a gonorreia, a clamídia, todas as outras infecções. Tá. E todas essas outras infecções, precisa haver a penetração? Sim. Ou mesmo esse contato de secreção, né, na região íntima. Então, assim, por exemplo, às vezes o homem ejacula próximo, né? Só que mesmo não penetrando, acaba tendo contato com a mucosa. E aí já tem. Né? Então, a relação anal, a relação oral e a relação vaginal vai ter sempre a contaminação. Tá, com beijo não tem como pegar. Com beijo não. Porque é o sêmen só e o sangue. E o sangue, exato. Por isso que raramente você pode ter uma contaminação, por exemplo, você tem a pele machucada e aí tá com sangue ali e de repente vai dar um beijo, só que os dois têm que estar machucados para conseguir contaminar. Tá. Aqui tem pergunta assim, sexo oral com camisinha é necessário? Sim. Né? Porque o sexo oral, ele é uma via de transmissão também. Então, você tem que usar camisinha sempre no sexo oral, no sexo anal e no sexo vaginal. Tá, olha aquela pergunta lá que você chegou a comentar no total de drogas. Com quem há riscos de sexo oral? Usuário de droga injetável ou comportador de DSTs? Com os dois, na verdade. Sempre, né? Sempre. É que quem usa droga injetável, nossa, não só essas doenças, são várias outras que as pessoas correm o risco de ter, né? Exatamente. AIDS pode ser adquirida através do sexo anal? Sim, qualquer tipo de penetração, até pelo oral, já respondeu. Relação sem penetração evita a contaminação? Diminui, acho, né, doutora? Diminui, mas não evita, né? As vacinas. A vacina é só para o HPV que tem? Ou tem vacina para as outras? Só para HPV. Nossa, mas estão estudando? Não, é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa, porque as outras têm tratamento, né?
As mulheres são mais afetadas que os homens? Na maioria dos casos, elas são mais sintomáticas. Então, acho que a gente faz mais diagnóstico e aí acaba tratando mais. O HPV, ele costuma agravar muito? Geralmente, quando ele é descoberto, ele já está num estágio, assim, avançado? Quais as estatísticas? Não, na maioria das vezes é descoberto em fase bem inicial e aí o tratamento é bem eficaz. Então, se fizer o preventivo todo ano, a chance de ter um câncer de colo de útero é praticamente nula. Se Entendi. diminui muito. E para as meninas que começaram, mesmo que cedo, a ter relação sexual, começa também a todo ano ter que visitar o ginecologista. Com certeza, tem que se cuidar. Sim. Tem que prevenir. Uma outra relação que eu acho muito importante falar, a transmissão mãe-bebê. Todas essas doenças, infecções, na verdade, né, que mudou a nomenclatura, elas são transmissíveis para a criança? Como que funciona isso? Só na hora do parto ou já na gestação pelo sangue é transmitido? Algumas são transmitidas durante a gestação, por exemplo, a sífilis, ela é transmitida durante a gestação e ela pode causar malformações absurdas na criança, né? E por isso que a gestante, ela faz a pesquisa de sífilis no início da gestação, durante, aí trata a gestante, tem que tratar parceiro. E o HIV também, durante a gestação, a mãe tem que tratar, durante a fase do parto, tem que fazer o tratamento para evitar a infecção. Então, assim, cada uma delas vai ter um tratamento diferente e uma prevenção diferente dessa transmissão vertical que a gente chama. Sim. As hepatites tem transmissão vertical, a sífilis tem transmissão vertical, o HPV na hora do parto, pelo canal de parto, o HIV também é transmissão pela placenta. Mas todas essas podem ser evitadas, mas tem o risco. Mas existe o risco, exatamente. A gonorreia, a clamídia podem dar infecção também pela hora do parto. Por exemplo, ela vai ter um parto normal, a criança está passando no canal vaginal, está ali infectada, está ali com corrimento, e aí a criança pode ter infecção e as sequelas dessas infecções. Todas essas doenças, elas podem ser tratadas pelo SUS? Sim, todas essas doenças são e podem ser tratadas pelo SUS. Aqui outra pergunta, gostaria de saber sobre o período de incubação e a janela imunológica do vírus HIV. Então, o HIV ele tem uma janela imunológica que pode ir de 3 a 6 meses, por isso que a gente colhe um exame quando você acha que você foi infectado, por exemplo, tive uma relação sexual desprotegida, né? A paciente foi lá com a queixa de que ela teve uma relação sexual desprotegida, vai colher o exame. Depois de 3 meses repete, depois de 6 meses repete, porque nesse período ele pode aparecer, ele pode se manifestar. Nossa, é muito tempo, né, de incubação. Bastante. Se a pessoa não tiver um companheiro fixo, né, nossa, pode infectar muita gente. Por isso, gente, sempre tem que usar a camisinha. E para os jovens, né, camisinha previne, além de todas as DSTs, gravidez. É que eles só pensam na gravidez às vezes, né? A gravidez, gente, não é doença, não mata. A gravidez às vezes ainda é uma bênção, mas assim, muda completamente a vida da pessoa, do jovem. É uma vida que vai ficar sob a responsabilidade, né, desses jovens, então é complicado também. Agora, doença, então, nem se fala, né? Exatamente. Precisa e assim, tomar cuidado. eu uso anticoncepcional então eu não preciso usar camisinha. Precisa sim, deve usar. Sempre tem que ter camisinha. Sim, porque a camisinha protege dessas infecções. É verdade. As pessoas... Eu não li sobre isso, se as camisinhas são mais vendidas hoje. Não, a gente não pesquisou, né? Esses meios de evitar. E lembrar que tanto a camisinha masculina como a feminina, elas têm a mesma eficácia, né? Então as meninas, se o rapaz não fica quiser dependendo. usar, não precisa depender, né? Ou então leva na bolsa e dá pro menino. Se ele não for prevenido, seja você, menina, prevenida. Não é verdade? Goste mais de você do que do parceiro, né? Se você não quiser usar, então, amigo, não vai ter hoje. Exatamente. É verdade que a feminina tem que colocar 30 minutos antes? Eu já ouvi coisas relacionadas a isso. Na verdade. Ou não, pode ser igual a masculina. Pode ser igual a masculina. Você só tem que saber colocar e na hora da penetração tomar cuidado para o pênis não entrar pelo lado. Entendi. Né? Porque ela acaba sendo mais complicadinha. Ela é mais complicadinha. Você coloca e aí fica aqui a abertura. Sim. Só que às vezes na hora da empolgação entra pelo lado. Então tem que tomar cuidado para entrar no lugar certo. Entendi.
Ah, e outra coisa, desculpa. Imagina, pode falar à vontade. Lembrar que a camisinha que usa na relação anal não deve ser usada na relação vaginal, né? Sempre trocar. Então, assim, teve relação vaginal, vai ter relação anal, troca a camisinha. Tá. O oral, a mesma coisa, né? Sempre para trocar a forma de relação, troca a camisinha. Para também evitar as infecções. Porque às vezes não. Nossa, tem várias outras que podem ser transmissíveis por conta disso, né? De alguma coisa que fica ali no reto, enfim. Voltando lá na AIDS, qual a diferença entre AIDS e o HIV? Na verdade, a manifestação da doença e o vírus, né? A AIDS e o HIV, né? O HIV é o vírus, ela é portadora do vírus, e a AIDS é já a doença manifestada, né? Já é a síndrome mesmo, com a baixa de imunidade, tudo que ela pode acarretar. Mas hoje em dia as pessoas usando o coquetel, elas têm uma vida normal ou existe, assim, a gente fala que tem um termo certo, agora não me vem a cabeça, a expectativa diminui? Praticamente normal, né? Assim, diminui um pouco a expectativa de vida, mas se ela estiver bem controladinha, ela segue uma vida praticamente. Você hoje em dia tem pessoas HIV positivo trabalhando e você nem percebe, né? Então, sim, elas não ficam abatidas. Não, elas mas não. Uma gripe, por exemplo, pode abalar de forma extremamente diferente do que abala uma outra pessoa? Se ela estiver fazendo uso da medicação correta e estiver bem controlada, estiver estável, não. Mas é um cuidado que você tem que ter diariamente. Diariamente, né? não pode esquecer nenhum comprimido, tem que se cuidar mesmo, né? Diariamente pro resto da vida. E se alimentar bem, etc, etc, etc. Né? Aí uma pergunta aqui, como ocorre a ação do vírus? Na verdade, ele vai debilitando o organismo, atacando, né? Como qualquer outro vírus. Ele vai atacando todas as células ali, né? Ele vai Os estados brasileiros com maior número de casos. Não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas também não faz diferença, né, gente? Porque assim, infelizmente os números que a Laila trouxe aqui são assustadores. Mais de 1 milhão de pessoas afetadas por dia. Gente, é muita coisa, muita coisa mesmo. Aqui, modos de contaminação a gente já falou. Os grupos com maiores índices, a gente falou aqui de 29 a 35 anos, né? E o pessoal da terceira idade. A camisinha, preservativo, a gente vê campanhas, carnaval, por exemplo, serem distribuídas. Mas é comum, assim, distribuir na rede pública sempre? Sempre. Se você chegar em qualquer unidade de saúde, vai ter um potinho de sorvete, um potinho plástico, um displayzinho, e aí você não precisa nem pedir, só pegar e sair. Transfusão de sangue. Realmente, transfusão de sangue é algo que tem que tomar muito cuidado, porque numa transfusão a pessoa pode se infectar. Mas hoje em dia é muito Tem, difícil. Antigamente era mais fácil, mas hoje em dia tem muita tecnologia, é muito complicado. Hoje em dia é muito Tem difícil. uma pergunta aqui muito interessante. Por que o mosquito não transmite o vírus da AIDS? A quantidade de sangue é muito pequena. Muito pequenininho não dá. Não né? dá pra inocular. E fala também se é possível se infectar no dentista. Na verdade, eu acho que qualquer material não esterilizado, invasivo, né? qualquer ação, Qualquer que você procedimento invasivo com Exatamente. material não esterilizado. Aí entra também hepatite C, hepatite B. E a picada do mosquito, ele não vai inocular, né? Ele não vai colocar o sangue, ele vai sugar, né? Entendi. Então, além de ser muito pouco que entra em contato, ele Não suga, faz né? diferença. Aí, como cuidar de uma pessoa que tem AIDS? Na verdade, a pessoa acaba se cuida sozinha, gente, né? Porque descobre, toma um coquetel, não tem. E aí só se tiver as doenças secundárias, né? E aí vai ter as limitações de acordo com o tipo de doença. Aí, comportamentos de risco. Uso de droga, promiscuidade. Evitar ter muitos parceiros, né? Sempre ter o mesmo parceiro. Fazer exames, né? Às vezes a gente, na minha época, por exemplo, que teve esse negócio da AIDS que realmente demorou para surgir o coquetel, né? Nem lembro quantos anos, mas demorou. As pessoas realmente morriam. A gente ficava muito assustado e a gente falava, não, tem que ter, né, ser mais fiel, seja fiel, tenha um parceiro só, tome mais cuidado, use camisinha. E é assim que deve ser sempre. Mas cada vez mais, eu não sei,
Eu acho que os jovens, hoje em dia, a gente fala de jovens, a gente viu que o número de pessoas infectadas aí também na terceira idade aumentou. As pessoas, não sei se talvez elas vejam essa relação sexual, o ato sexual, de uma forma mais livre. Sim. Só que acaba sendo de uma forma, às vezes, mais irresponsável, né, Adriana? Não sei, você tem filho menino, mas seu filho é novo também ainda? Tem 12. 12. Você já conversa com ele? De vez em quando eu dou umas puxadinhas no assunto, ele também. Eles também às É que vezes ficam ele é sem tímido. graça. Tem que ir devagar pra quebrar essa timidez dele. Aqui tá. Quem só tem relação com uma pessoa de confiança está sujeito à contaminação? Olha, em relação ao HPV, sim. Porque muitas vezes a pessoa tem uma vida sexual passada. E aí ela já pode ter estar entrado em incubada. contato com o vírus. E aí é uma dúvida frequente, assim, muitas vezes no consultório, enfim. Você faz um diagnóstico de HPV. Então chega lá a mulher, você colhe o preventivo, faz a colposcopia, ela tem lá um NIC1, que é o estágio inicial do HPV. E ela assim, doutora, meu marido me traiu. Não. Você só teve relação sexual com este homem a sua vida inteira? Ele só teve relação sexual com você a vida inteira dele? Então não necessariamente foi uma traição. Vocês têm um passado, né? E aí o HPV ele pode se manifestar daqui 14, 15, 20 dias, mas ele pode se manifestar daqui 2 anos, 20 anos. Então, nossa, tudo isso. Então, Não tem tempo, não tem na tempo. verdade. Então, assim, o fato de uma única relação sexual é suficiente para entrar em contato e ser portador do HPV. Então, não dá para dizer, né, em relação ao Entendi. HPV, não. Entendi. E Pode esse- estar salvando casamentos agora, com essa explicação, né? Com certeza. Pessoa que já acha, não, gente, tá vendo? Pode ficar 20 anos incubada. A gente tá brincando, o assunto é sério, mas É precisa verdade. descontrair também. E é uma ótima informação. Aqui também pergunta quais as camisinhas seguras. A gente vai fazer propaganda agora de marca. Eu acho que no Imetro deve ter, né, doutora? Sim, com Fazer uma certeza. consulta lá, uma pesquisa das mais seguras, mas tem os homens que são muito famosos, como estão há muitos anos no mercado, acredito que devam ser bem seguras. Faz diferença usar uma camisinha, 2 camisinhas? Qual o risco da camisinha estourar? Uma camisinha só, né? Colocar 2 vai fazer atrito. É pior. Que aí vai pior. Não, porque às vezes a pessoa acaba entrando numa neurose que a 2 é pior, uma pior. só. E também Porque não o pode risco fazer. é muito baixo, acho que de romper, será? Também não pode fazer igual a mulher da novela, né? Que furou a camisinha do filho. Nossa, meu Deus, eu não assisto novela, mas esse dia, por um acaso, não sei se foi uma chamada. Eu também não assisto, mas foi chamada. Eu vi, aqui. foi a chamada, né? Eu falei, nossa, meu Deus, como que a pessoa faz uma coisa dessa? Enfim. Aí não vai ser, nenhuma marca vai ser Não, segura. gente, aí não tem jeito. Então, cuide você das suas camisinhas, é mais seguro. Esconde de todo mundo, deixa lá guardadinha. Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente já falou. Tem alguma pergunta? Laila? Acho que não. Acho que Explicamos bem tudo? A doutora explicou? Tem mais alguma coisa importante, doutora? Lembrar que a sífilis é uma doença muito antiga, né? E Muito ela tá mesmo. voltando. Então, assim, é preocupante o número de casos novos. Então, deixar um alerta aí para os jovens. E quais os sintomas e como é a sífilis? Para as Os pessoas sintomas ficarem da atentas. sífilis são as feridas, né? Às vezes feridas não dolorosas, feridas que não coçam, mas feridas que são genital purulentas na também. genitália, né? Tanto masculina como feminina. E elas podem até sumir sozinhas, mas todo esse período vai estar transmitindo. Numa fase secundária pode ter lesão de manchas pela pele, mancha na palma da mão, na planta dos pés. Numa fase mais terciária, que ela passa por um período de latência, depois de 2 anos ou até 20 anos mesmo, ela pode voltar a se manifestar, ela já vem de uma forma mais sistêmica, pegando outros órgãos e até podendo levar à morte. E o tratamento é muito simples, né? É a bezetacil. Mas a prevenção é mais simples ainda, que é usar a camisinha. E em relação a todas as doenças sexualmente transmissíveis, em todas as infecções sexualmente transmissíveis, é muito importante sempre avisar o parceiro, sempre comunicar ao seu parceiro. Eu sou portador do vírus, eu sou portador da bactéria, eu tenho isso, ou eu fiz o diagnóstico, e aí levar o parceiro para se cuidar também, porque é assim que a gente vai conseguir parar a transmissão. O problema é que as pessoas devem se sentir, acredito, algumas, não sei, um pouco constrangidas, envergonhadas. Exato. Mas, gente, isso pode acontecer com qualquer um que não tome cuidado.
né? Exatamente. A Ou verdade mesmo, é essa. Ou mesmo tomando, porque o outro pode ter e passar para você e não falar. e aí Então, você confia. você confia, então é importante ter essa responsabilidade, Exato. né, doutora? A sífilis, ela tem vacina? Não. Só o HPV, Só a gente tinha HPV. falado. A sífilis, o tratamento é Simples tranquilo, também. é simples, mas assim, todas as doenças sexualmente transmissíveis é sempre importante, quando diagnosticar, o parceiro também passar pelo médico, fazer uma Sim. triagem, né? Fazer investigação e tratar. Que é assim que a gente vai conseguir prevenir. Camisinha e sempre tratar o parceiro também. Sim, consciência. Bom, então o programa fica por aqui. Muito obrigada por Obrigada todas a as você. informações. Carnaval tá aí, mas isso é cuidado para a vida toda, gente, tá bom? Então aproveitem com responsabilidade. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E terça-feira que vem eu tô aqui de volta, só que não vai ser mais 2h30 não, vai ser a partir das 3 horas da tarde. A gente vai mudar o horário aqui, né, Adriano? Das 3 às 3h30 ao vivo. Eu sempre falo o tema antes. Vocês podem mandar pergunta, podem participar. Se não assistiu o programa todo, não tem problema. Vai no Facebook da TV Primeira, no Instagram e no Stories, fica 24 horas, tá bom? Terça-feira que vem eu espero por vocês até lá. Estourou. Estourou? 5 minutos. Isso foi bom. Atrasar 5 minutos, estourei 5 minutos. Nesse 10. Aqui a gente não tem esse. Deixa eu desligar aqui. Obrigada, gente, pela participação. Se tiver alguma pergunta aqui, eu vejo e... Deixa eu acenar aqui. E a gente responde depois, tá bom?